Era uma manhã nítida e ensolarada no início da primavera, daquelas que prometem novos começos e sussurram sobre surpresas escondidas. Com um sorriso travesso, toquei no meu telefone, confirmando um pedido que deveria alegrar o dia da minha esposa, um belo buquê de tulipas e rosas, suas favoritas. Para dar um toque brincalhão, incluí um bilhete do seu garoto. Imaginando seu deleite, visualizei seu rubor de surpresa e o brilho de alegria em seus olhos. O dia seguiu normalmente, com a rotina reconfortante de café e palavras cruzadas, até que o som da campainha ecoou por nossa casa aconchegante. Do meu escritório em casa, pude ver minha esposa, Ana, indo em direção à porta. Seus passos eram leves, seu rosto relaxado, enquanto ela cumprimentava o entregador com um sorriso educado. Ela assinou o pacote, um grande e elegante buquê envolto em papel brilhante, e o trouxe para dentro. No entanto, ao ler o bilhete, sua expressão mudou. O deleite esperado não floresceu em seu rosto, e em vez disso, um véu de confusão nublou suas feições. Ela olhou ao redor, talvez inconscientemente, antes de guardar o pequeno pedaço de papel no fundo do bolso. É de um amigo, disse ela, quase rápido demais, com a voz tingida de uma nervosidade desconhecida. Meu coração batia irregularmente no peito. Um amigo, repeti, tentando manter a voz firme. Minha surpresa brincalhona estava se transformando em algo mais, algo inquietante. Sim, apenas um velho amigo, ela respondeu, colocando as flores na mesa com menos cuidado do que o habitual. Seus dedos tremiam levemente enquanto rearranjava as flores, evitando meu olhar. A atmosfera mudou palpavelmente. A leve conversa que costumava preencher nossas manhãs foi substituída por um silêncio tenso. Eu a observei, uma tempestade de emoções se formando dentro de mim. Dúvida, traição, confusão, tudo se misturando em um coquetel amargo. Meu bilhete brincalhão, destinado a adicionar uma faísca ao nosso dia, havia acidentalmente acendido um pavio. O resto do dia passou em um borrão. Eu era um espectador na minha própria vida, assistindo as cenas se desenrolarem com um distanciamento surreal. Só no final da noite, quando Ana havia saído para uma suposta reunião urgente, é que encontrei a coragem, seria desespero, para buscar respostas. Recuperei o bilhete do bolso dela, as palavras agora uma grotesca zombaria das minhas intenções. Naquela noite, sozinho na luz tênue do nosso quarto, sentei-me com os pedaços quebrados da minha confiança. Não era apenas o bilhete ou as flores, era a percepção da facilidade com que ela enganava, a suavidade de suas mentiras. A vida que eu pensava que estávamos construindo juntos desmoronou, deixando um vazio preenchido pela fria e dura verdade de sua infidelidade. A raiva se enrolava dentro de mim, como uma cobra pronta para atacar. Eu sabia então o que precisava fazer. Meu amor, antes sem limites, transformou-se em um resoluto desejo de retaliação. Eu a confrontaria, sim, mas mais do que isso, eu recuperaria minha dignidade, minha vida. A casa que compartilhávamos não ecoaria mais com os restos de sua traição. A decisão estava clara e nítida na minha mente enquanto eu embalava suas coisas. Quando ela retornou, o confronto foi breve. Acusações voaram, lágrimas caíram, mas o fim era inevitável. Eu lhe disse que tinha acabado, que ela precisava ir embora. E assim, o capítulo de nossas vidas juntos se fechou, de forma abrupta e dolorosa, como havia se desenrolado naquela manhã. Quando a porta se fechou atrás dela, o silêncio não era mais opressivo, mas preenchido com a sombria satisfação de um homem que enfrentou a verdade e sobreviveu. Eu estava sozinho, sim, mas naquela solidão, encontrei uma faísca do homem que costumava ser antes da traição, antes do desgosto. E com aquela faísca, uma resolução para escrever o próximo capítulo da minha vida, nos meus próprios termos. Na manhã seguinte, o dia amanheceu com uma calma enganosa. Eu estava à janela da minha agora solitária casa, café na mão, observando a luz da aurora pintar o céu em tons de dourado e laranja. Meus pensamentos estavam longe de ser pacíficos, planejando meus próximos passos com uma clareza que só a traição poderia forjar. Uma ligação interrompeu minha contemplação, uma chamada que eu havia tanto temido quanto antecipado. Era de Max, o irmão de Ana e, ironicamente, meu melhor amigo. Ei, cara, ele começou, com a voz cautelosa, ouvi falar sobre, e bem, tudo. Você está bem?
Suspirei, o peso das últimas 24 horas pressionando-me. Não, Max, estou longe de estar bem. Mas eu preciso fazer algo a respeito. Não posso simplesmente deixar isso passar. Houve uma pausa na linha, carregada com palavras não ditas. O que você está planejando fazer? Max perguntou, seu tom desconfiado. Eu não vou ficar sentado e me fazer de vítima, respondi com firmeza. Estou pensando em tornar isso público. Todo mundo deve saber que tipo de pessoa ela realmente é. Cara, você tem certeza? Isso é bastante extremo e pode não apenas machucá-la, Max cautelou, sua lealdade à irmã guerreando com seu senso de justiça pelo amigo. Max, ela me traiu. Ela mentiu. Ela fingiu que tudo estava bem entre nós enquanto via outra pessoa. Quantas outras mentiras houve? Não, eu não posso simplesmente deixar isso passar. Max suspirou. Ok, entendi. Apenas, e tome cuidado, certo? Não deixe isso consumir você. A conversa com Max apenas fortaleceu minha resolução. Comecei com as evidências digitais. Vasculhei nossas fotos e vídeos compartilhados, selecionando aqueles que mostravam a fachada idílica do nosso casamento. A isso, adicionei capturas de tela das mensagens enigmáticas que encontrei no telefone dela e o bilhete do buquê, montando o quebra-cabeça da traição. Meus dedos pairavam sobre o botão de postar nas redes sociais se isso mudaria tudo. Com uma mistura de raiva e alívio, pressionei-o, desencadeando a verdade em um único clique definitivo. As reações foram imediatas e variadas, de choque e apoio à incredulidade total. Mas eu não parei por aí. Eu precisava confrontar o homem que havia invadido meu casamento. Eu tinha o nome dele a partir de uma ligação sussurrada que havia ouvido e algumas investigações nas redes sociais de Ana. David. Não foi difícil encontrar mais informações sobre eles. Um empresário local, bem conhecido na comunidade. Impulsionado por uma mistura turbulenta de traição e desejo de justiça, dirigi-me ao seu escritório. A recepcionista, reconhecendo-me das fotos que agora circulavam online, hesitou, mas eventualmente me conduziu à porta do escritório dele. David, disse eu ao entrar, com a voz fria e firme, precisamos conversar. Ele olhou para cima, seu rosto registrando choque e depois uma postura guardada. Eu sei por que você está aqui, disse ele, levantando-se. Eu posso explicar. Guarde isso, eu o interrompi. Você sabia que ela era casada. O que quer que você pensasse que estava fazendo, isso acaba agora. Eu tornei tudo público. Todos sabem. David empalideceu, sua fachada desmoronando. Olha, eu cometi um erro. Não era para nada disso acontecer, gaguejou ele, a confissão crua no ar carregado. A satisfação pelo desconforto dele foi um bálsamo para meu orgulho ferido. Um erro que custou meu casamento, eu disse com firmeza. Espero que tenha valido a pena. Saindo do escritório dele, senti um capítulo se fechar e um novo se abrir-se a um capítulo onde eu não era mais um mero espectador na minha própria vida, mas um participante ativo na recuperação da minha narrativa. Enquanto dirigia para longe, as dores iniciais do desgosto estavam lentamente sendo substituídas por um novo senso de propósito. Eu não era apenas uma vítima de engano, eu era um sobrevivente, pronto para reconstruir. À medida que os ecos digitais das minhas revelações continuavam a se propagar em nossos círculos sociais, a realidade da minha nova vida começava a se firmar. Na manhã seguinte ao confronto com David, meu telefone foi inundado com mensagens, algumas de apoio, outras condenando minha abordagem pública. Eu as escaneei, minhas emoções misturadas, até que uma mensagem chamou minha atenção. Era de Claire, uma amiga em comum de Ana e minha, solicitando um encontro para um café. Relutantemente, concordei, curioso sobre o que ela tinha a dizer. Nos encontramos em um pequeno café no centro da cidade, aquele tipo de lugar que sempre foi um terreno neutro para encontros casuais. Claire já estava lá, com a expressão tensa enquanto mexia com sua xícara de café. Obrigado por vir, ela começou, com a voz baixa. Eu sei que este deve ser um momento difícil para você, mas acho que há algo que você deveria saber. Inclinei-me, meu interesse despertado apesar da minha cautela.
O que é, Claire? Ela hesitou, olhando ao redor antes de continuar. É sobre a Ana. Há mais na história dela. Algo que ela nunca te contou, sobre o motivo pelo qual ela pode ter feito o que fez. Franzi a testa, cético, mas intrigado. Sobre o que você está falando? Claire suspirou, seus olhos encontrando os meus com uma seriedade que me deixou inquieto. Ana estava lutando com alguns problemas pessoais, profundos. Acho que ela se envolveu com David não por amor, mas como uma fuga de seus próprios problemas. A notícia me atingiu com sentimentos mistos. Raiva, com certeza, mas também uma dúvida crescente. Minha busca por retribuição havia ignorado questões mais profundas no nosso casamento? Por que você está me contando isso agora? Perguntei, meu tom mais afiado do que eu pretendia. Porque, Claire respondeu suavemente, acho que é importante ver o quadro completo antes de tomar decisões que não podem ser desfeitas. Ana é culpada, sem dúvida, mas talvez entender seus motivos possa te ajudar a encontrar um fechamento. As palavras dela caíram sobre mim como um cobertor pesado, sufocante, mas necessário. Saí do café com a mente girando com pensamentos conflitantes. Meu desejo de vingança era justificável, ou eu estava agindo movido pela dor, negligenciando as complexidades da situação de Ana? Os dias seguintes foram um borrão de introspecção. Eu vagava pelos espaços vazios da nossa casa, cada cômodo ecoando memórias de um casamento que prometia ser para sempre. O clamor público havia diminuído, mas a turbulência pessoal dentro de mim continuava a ferver. Uma noite, enquanto refletia sobre as palavras de Claire, meu telefone vibrou. Era uma mensagem da própria Ana, a primeira desde o dia em que a expulsei. Podemos conversar, dizia a mensagem, simples, mas carregada de emoção não dita. Eu fiquei olhando para a mensagem por horas, ou pelo menos pareceu assim. Finalmente, digitei uma resposta. Ok. Encontre-me no parque amanhã ao meio-dia. O encontro foi tão desconfortável quanto eu esperava. Sentamos em um banco sob a sombra de um velho carvalho, a brisa do início do outono espalhando folhas ao nosso redor. Por que você quis se encontrar? Perguntei, com a voz fria. Ana parecia diferente, menor, de alguma forma, mais vulnerável. Eu queria dizer que sinto muito, começou ela, sem encontrar meu olhar. Nunca quis te magoar. Eu estava perdida, confusa, e fiz escolhas terríveis. Escolhas que destruíram nosso casamento, eu a interrompi, incapaz de esconder o amargor na minha voz. Sim, e eu me arrependo profundamente delas, continuou ela. Estou recebendo ajuda agora, terapia. Estou tentando entender por que fiz o que fiz. Conversamos por mais de uma hora, a conversa foi uma mistura de desculpas, explicações e silêncios dolorosos. No final, eu não senti o fechamento que esperava, mas havia um pequeno e crescente senso de compreensão, talvez o primeiro passo para a cura. Enquanto me afastava do parque, o peso das últimas semanas começou a levantar-se um pouco. Meu caminho à frente era incerto, mas uma coisa era certa, a jornada para o perdão, tanto para Ana quanto para mim, estava apenas começando. A retribuição que eu buscava parecia agora menos importante do que encontrar paz e seguir em frente com os destroços de um amor perdido. Semanas haviam se passado desde meu encontro com Ana, e o mundo parecia estar se ajustando a um novo ritmo. Eu havia começado a reconstruir, tanto minha vida quanto meu senso de eu mesmo, focando no trabalho e nas amizades. O fogo inicial da traição havia esfriado para uma brasa crepitante, mas por baixo dela, uma tempestade ainda se formava. Então, do nada, recebi outra mensagem. Era de Ana, mas desta vez, não era um apelo por reconciliação ou um pedido de desculpas. A mensagem era simples, mas arrepiante e precisamos conversar. Tenho algo para te mostrar. Encontre-me no antigo armazém na Maple Street. O pedido era estranhamente específico e inquietante. Eu não confiava nele, mas a curiosidade e a necessidade de fechamentos me levaram até lá. Naquela noite, dirigi-me ao armazém abandonado, uma estrutura sombria que já teve dias melhores. O sol poente lançava longas sombras, adicionando uma atmosfera sinistra ao cenário.
Dentro, o armazém estava frio e ecoante, o único som sendo o gotejar distante de água de um telhado vazando. Ana estava no centro, de costas para mim, cercada por caixas e máquinas descartadas. Quando me aproximei, ela se virou, seu rosto uma máscara de emoções conflitantes. Eu não sabia se você viria, ela disse, com a voz trêmula. Mas eu precisava te mostrar isso. Ela puxou um envelope manila de uma caixa. Levantei uma sobrancelha, o ceticismo lutando com a dor persistente. O que é isso? Evidências, ela disse, me entregando o envelope. Evidências de algo que você precisa ver. Eu não pude te contar antes porque estava com medo. Eu abri o envelope, puxando um monte de fotografias e documentos. As primeiras fotos eram de Ana e David juntos, mas depois vi algo que fez meu sangue congelar. As fotos de Ana se encontrando com outra pessoa, alguém que eu não esperava. As evidências revelavam uma conspiração mais profunda do que eu havia imaginado. Ana não estava apenas traindo, ela estava envolvida em um esquema com David para manipular e explorar outros. Os documentos mostravam um padrão de engano, revelando como David havia usado Ana para coletar informações e usá-las contra mim e outros. Isto é insano, murmurei, minhas mãos tremendo enquanto processava as revelações. Você fazia parte de um plano? Ana assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. David estava me chantageando. Ele ameaçou expor detalhes pessoais da minha vida se eu não cumprisse seus planos. Eu estava com tanto medo que não consegui vir a público antes. A realização me atingiu como um martelo. A traição que eu achava que entendia era apenas a superfície. O verdadeiro engano era muito mais insidioso. Eu tenho que fazer algo a respeito, eu disse, com um tom mais cortante do que eu pretendia. Não posso simplesmente deixar isso passar. Por favor, Ana implorou, ajude-me a expor isso. Ajude-me a derrubá-lo. Ajudar você? Eu disse, incrédulo. Você fez parte disso. Você e David. Seus apelos foram recebidos com silêncio enquanto eu ponderava minhas opções. O desejo de vingança havia se transformado em uma resolução mais perigosa, de expor e desmontar toda a rede de engano que havia nos enredado. Saí do armazém, a determinação se solidificando dentro de mim. Fiz ligações, contatei a mídia e as autoridades, compartilhando os documentos e as evidências. Os dias seguintes foram um turbilhão de investigações e reportagens. O escândalo que eclodiu foi massivo, o império de engano de David desmoronando sob o peso da escrutínio público. À medida que a verdade vinha à tona, David foi preso, e Ana, embora não criminosa, enfrentou graves consequências por seu papel. As repercussões foram rápidas e brutais, não apenas no tribunal, mas na opinião pública. Ambos foram ostracizados, suas vidas alteradas para sempre pelo escândalo. No final, eu estava em meio aos escombros das vidas uma vez entrelaçadas com a minha, sentindo uma satisfação sombria. Eu havia tomado uma ação impiedosa, não apenas por vingança pessoal, mas para revelar uma injustiça mais profunda. A traição que eu havia suportado levou a uma prestação de contas muito além das minhas expectativas iniciais. Enquanto assistia a poeira assentar, percebi que o ato final de retribuição não era apenas sobre vingar minha dor pessoal, mas sobre confrontar um engano mais amplo. Ana e David haviam saído da minha vida, suas presenças apagadas por suas próprias maquinações. Eu fiquei para juntar os pedaços, mas desta vez, fiz isso com uma força e clareza recém-descobertas. A história de traição e vingança havia chegado ao fim, deixando para trás uma paisagem para sempre mudada. E embora o caminho à frente fosse incerto, ele era meu para trilhar-se imaculado pelas sombras daqueles que me enganaram.